A Casa 11 é, essencialmente, o locus dos projetos futuros, dos planos de vida, da estratégia a longo prazo e da inserção na corrente histórica da geração. Esta é uma explicação direta sobre como a mente concebe um tempo que ainda nem existe e cria, nos bastidores, as engrenagens exatas para habitá-lo. Para deixar isso bem claro, não estamos falando da capacidade tática imediata de reagir ao agora. Este setor cognitivo é o domínio exclusivo onde se desenha a estratégia a longo prazo. É o planejamento estrutural do personagem integral que o indivíduo deseja ser. Mais do que isso, representa a inserção direta e voluntária da pessoa na corrente histórica da sua própria época. Na prática, a mente estrutura isso como uma linha temporal invisível. A trajetória pessoal ganha uma âncora muito firme, conectando as origens a uma estratégia presente que visa invariavelmente uma apoteose futura. Ou seja, não é só prever o amanhã, mas forjá-lo ativamente através de um mito geracional e da busca implacável por uma importância histórica extraordinária. O que nos leva à primeira estrutura de modificadores cognitivos. 1. Sol, visão e apoteose. O Sol opera, usando a definição literal, como a inteligência intuitiva estratégica. E o que isso significa na prática? Significa que a cognição foca numa visão de vida tão grandiosa e bem delineada que cada ação atual precisa, inevitavelmente, culminar nessa apoteose. A vida perde completamente o aspecto da casualidade e vira um trajeto teleológico rigidamente planejado rumo a um clímax. A consequência imediata dessa perspectiva temporal tão ampla é uma intuição claríssima e super precoce da própria vocação. A situação momentânea perde a importância. O presente passa a ser enxergado estrita e unicamente como o germe do futuro, funcionando apenas como um trampolim. Sem a distância desse planejamento majestoso, esse tipo de inteligência simplesmente se apaga e perde a sua função. Seguindo para o segundo ponto estrutural. 2. Saturno, razão e crença. Com Saturno, o conceito literal em jogo é a contradição sistêmica entre a planificação racional e a crença motivadora no futuro. Existe um atrito enorme nos bastidores cognitivos. De um lado, a frieza de precisar planejar tudo racionalmente. Do outro, a necessidade inata de simplesmente ter fé no porvir. Para o futuro se materializar, é preciso acreditar cegamente, mas a razão exige provas de algo que, por definição, ainda nem existe. E aqui a gente se depara com uma verdadeira aporia estrutural, um beco sem saída. De um lado, se a mente se agarrar apenas à planificação e aos limites realistas, ela destrói a crença que fornece a motivação para agir. Mas, do outro lado, se focar estritamente na crença motivadora e no potencial, a pessoa escapa do mundo real e vira um sonhador improdutivo que não executa plano algum. O resultado inexorável dessa dinâmica é a paralisia. O intelecto começa a exigir uma prova praticamente matemática de um sucesso futuro. É claro que isso causa um esgotamento crítico, brutal e uma exaustão imaginativa. Para fugir dessa angústia constante e do auto-julgamento, a pessoa muitas vezes acaba aderindo passivamente a planos coletivos vagos, só para não ter que lidar com o peso da decisão. Agora, entrando no campo puramente cinético desta análise. 3. Júpiter e Marte. Ação. Júpiter é literalmente caracterizado pela liberdade inabalável nos planos e pela identificação projetiva realizante. A mente atua sob a crença absoluta de que a vontade individual antecede e sobrepuja qualquer moldura temporal ou social. O ponto mais revelador aqui é observar como essa identificação projetiva simplesmente contorna, ou melhor, ignora por completo a dúvida paralisante que a gente viu agora há pouco. Há uma confiança tão absoluta que os limites sistêmicos são superados. A atualização das metas de longo prazo acontece projetando o livre-arbítrio direto no futuro, atropelando a hesitação e assumindo a vitória final como um direito já adquirido. Já Marte opera sob uma perspectiva diferente. Funciona estritamente sob o princípio da urgência e da reatividade contra obstáculos aos planos. A mecânica da coisa funciona primariamente como uma manobra defensiva altamente veloz. Qualquer impedimento, seja ele real ou pressentido, desperta uma reatividade imediata e uma enorme hostilidade. É uma urgência indomável para limpar o caminho. Tudo funciona como um reflexo de proteção severo da estratégia de longo prazo, garantindo que nenhum fator externo desestruture a ambição daquela geração. O que nos conduz à última categoria dedutiva. 4. Vênus e Lua, imaginação.
O conceito de Vênus foca diretamente na imaginação harmônica dos ideais humanos, da geração e da perspectiva futura. É como se a mente formatasse a perspectiva do amanhã através de uma lente sistematicamente embelezadora. Fica evidente que essa imaginação atua de fato como um grande amortecedor cognitivo contra a dureza da realidade. Ao embelezar o mito da própria geração e idealizar de forma irrestrita o potencial humano, o impacto das incertezas históricas é profundamente suavizado. A mente cria o hábito de enxergar o futuro através de uma estética tranquilizadora. Por fim, chegamos à Lua, caracterizada inteiramente por sua oscilação motivacional ambígua e rítmica, sempre lidando com o mito da geração e a fama. Ao contrário da intuição tática constante que vimos no Sol, a motivação na Lua jamais é linear. Ela flutua ininterruptamente num ritmo de altos e baixos. Existe uma suscetibilidade altíssima aos fluxos mitológicos da própria época. A energia vital da pessoa acaba ficando totalmente à mercê das marés do reconhecimento público, ancorada por esse vínculo emocional com o conceito abstrato da fama. Tendo em vista todos esses modelos operacionais tão divergentes que acabamos de explorar, uma questão teórica inevitável se impõe no final de tudo isso. Se o futuro e a estratégia a longo prazo são, no limite, meras projeções da nossa imaginação e vontade, qual dessas estruturas cognitivas possui o verdadeiro poder de ditar o rumo da realidade histórica?